Organizar a própria vida não é um ato espetacular, nem algo feito para chamar a atenção dos outros. É, na verdade, um processo interno, discreto e muitas vezes invisível, um movimento de alinhamento entre o consciente e o inconsciente. Enquanto muitos se ocupam em construir imagens de força, sucesso ou felicidade, o verdadeiro trabalho acontece no silêncio do autoconhecimento, na coragem de colocar ordem na própria existência, mesmo que ninguém veja ou reconheça. A vida desorganizada reflete uma mente caótica, dispersa e barulhenta. Já uma vida organizada em silêncio revela estrutura, clareza e firmeza, frutos de uma psique integrada. Você não precisa anunciar suas mudanças, nem justificar seus momentos de silêncio. Quem tenta convencer os outros de que está mudando muitas vezes, esquece de olhar para dentro e realmente transformar-se. O foco não está em agradar o olhar alheio, mas em cultivar uma vida coerente, autêntica e eficaz, uma vida livre de excessos, desperdícios e distrações internas. Quando você deixa de se preocupar com a imagem que projeta e começa a cuidar da base invisível que sustenta sua rotina, tudo começa a se alinhar. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de alimentar o caos interno. Você começa a agir com método, observa com mais calma, prioriza o que realmente importa e, sobretudo, aprende a dizer não para tudo aquilo que mantém sua mente e seu coração em desordem, seja mental, emocional, financeira ou espiritual. Organizar a vida não é um talento nato, é uma escolha consciente. E como toda escolha que transforma, exige força, constância e discernimento. Viver de forma ordenada é rejeitar a pressa e a reatividade, é aceitar que o verdadeiro controle da vida não está nos eventos externos, mas na forma como estruturamos nosso mundo interior para enfrentar o que vier. Essa estrutura se constrói com base em princípios profundos, não em impulsos passageiros. Se você está pronto para assumir esse compromisso silencioso com sua evolução interior, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo: eu decido mudar de vida, se você está pronto para transformar sua vida de dentro para fora. 1. Organizar a própria vida é um ato de individuação. Organizar a própria vida vai muito além de manter uma rotina produtiva ou uma agenda impecável. Na visão da psicologia de Carl Jung, esse processo representa um dos movimentos mais importantes da existência: o caminho da individuação. Ou seja, não se trata de parecer alguém que tem tudo sob controle, mas sim de tornar-se, de fato, quem você é em sua essência. A individuação é o processo pelo qual o indivíduo integra as partes conscientes e inconscientes da psique, e isso exige um esforço profundo de reconhecimento, aceitação e reconciliação com tudo aquilo que foi negligenciado internamente: seus medos, contradições, feridas e potenciais não desenvolvidos. Organizar a vida nesse contexto não é pintar uma imagem de perfeição para o mundo exterior. É, antes de tudo, um compromisso radical com a verdade interior. É olhar para dentro e encarar os aspectos caóticos e desorganizados da mente, padrões automáticos, crenças limitantes, complexos emocionais e conteúdos reprimidos, para trazê-los à luz da consciência. Quando Jung falava sobre tornar-se quem você é, ele não se referia a uma performance, mas à coragem de trilhar o próprio caminho com autenticidade, mesmo que isso signifique desapontar expectativas externas. A desordem exterior, muitas vezes, é apenas o reflexo do que está desalinhado dentro de nós. Quando há conflito interno, a rotina se torna pesada, as decisões se tornam confusas e os relacionamentos se desequilibram. Organizar a vida, portanto, não começa com um aplicativo de tarefas, mas com uma escuta atenta da alma. Significa silenciar o ruído externo para ouvir a própria intuição, reconhecer o que está em desequilíbrio e iniciar pouco a pouco um processo de reintegração. É dar espaço para o self emergir, essa totalidade psíquica que inclui o ego, a sombra, os arquétipos e o inconsciente coletivo. E esse processo é, por natureza, silencioso e invisível aos olhos dos outros. Enquanto muitos se preocupam em parecer felizes, produtivos ou bem-sucedidos,
Quem está verdadeiramente no caminho da individuação está ocupado colocando ordem no seu mundo interno. Essa ordem não é rigidez, mas estrutura. Não é controle obsessivo, mas clareza de propósito. É uma vida guiada por sentido e não por aparência. É saber, no fundo, que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, em integrar com consciência todas as partes da sua história e personalidade. Portanto, organizar a própria vida é um ato profundamente psicológico e espiritual. É a decisão de parar de reagir impulsivamente ao mundo e começar a responder a ele a partir de um centro interno sólido. É escolher viver com presença, com intenção, com responsabilidade por si mesmo. É deixar de lado a busca por aprovação e começar a buscar coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. E isso é o que torna a vida não apenas organizada, mas plena. 2. O caos externo reflete a desordem psíquica interna. Na perspectiva da psicologia profunda de Carl Jung, o mundo ao nosso redor frequentemente funciona como um espelho da nossa psique. O caos externo, confusões diárias, relacionamentos conturbados, ciclos repetitivos de autossabotagem ou procrastinação, raramente é apenas circunstancial. Ele é, muitas vezes, a manifestação concreta de uma desordem psíquica que foi ignorada, reprimida ou mal compreendida. Jung dizia com clareza: tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. Em outras palavras, aquilo que evitamos olhar internamente se projeta no mundo como se viesse de fora, mas, na verdade, está emergindo da sombra. A parte inconsciente da personalidade que abriga tudo o que foi rejeitado ou excluído do nosso campo de consciência. Quando negamos partes essenciais de quem somos para nos encaixar, agradar ou simplesmente sobreviver emocionalmente, criamos uma ruptura dentro de nós. Essa cisão interna gera um tipo de ruído psíquico que, com o tempo, se torna insustentável. A mente fragmentada, sem uma direção clara, começa a influenciar nossas escolhas de forma indireta. Passamos a viver em modo reativo, dominados por impulsos, ansiedades e repetições inconscientes. A vida parece fora de controle, mas, na verdade, é o reflexo de uma alma que perdeu o contato com sua totalidade. É por isso que tentar organizar a vida apenas no nível externo, limpando a casa, criando rotinas ou estabelecendo metas, não é suficiente se o caos interno não for acolhido e compreendido. A verdadeira organização começa quando damos voz ao que foi silenciado dentro de nós. Dores antigas, verdades ignoradas, desejos reprimidos, medos que fingimos não sentir. Só então podemos começar a colocar ordem verdadeira, aquela que nasce da reconciliação com o próprio ser. Nesse sentido, o caos pode ser visto não como um inimigo, mas como um mensageiro. Ele nos convida a olhar para dentro, a escutar os sinais da alma e a iniciar um processo de reintegração. Quando acolhemos a sombra com honestidade e coragem, começamos a ver mudanças reais na nossa realidade externa. A vida se alinha porque nós nos alinhamos. E a ordem, finalmente, deixa de ser uma ilusão e passa a ser uma expressão da harmonia interior. 3. Começar o dia com presença é iniciar o contato com o self. Começar o dia com presença não é apenas uma escolha de bem-estar ou produtividade. É um gesto profundo de reconexão com o que Jung chamou de self, o centro organizador da psique, a totalidade do ser. Enquanto o ego vive às voltas com preocupações cotidianas, distrações externas e demandas sociais, o self representa nossa essência mais profunda, a fonte de sabedoria interna que guia o processo de individuação. Quando logo ao acordar nos entregamos à correria, às notificações, aos compromissos ou ao impulso automático de fazer, nos afastamos do self e mergulhamos no ruído do mundo, reforçando a fragmentação psíquica. Mas quando escolhemos iniciar o dia em silêncio, com presença e intenção, estamos, na verdade, voltando ao nosso centro. O exemplo do motorista Cláudio, que criava um espaço de quietude todas as manhãs antes de enfrentar o caos do trânsito,
É mais do que um hábito saudável. É um ritual simbólico de alinhamento interno. Seu momento de silêncio na varanda, observando o céu clarear, respirando profundamente e escrevendo em um caderno surrado, representava uma jornada diária de retorno ao eixo. Ele não estava apenas se preparando para o dia, mas iniciando um diálogo com sua própria alma. Esse ritual é uma imagem arquetípica, o indivíduo que se recolhe para ouvir a voz interior antes de confrontar o mundo exterior. E isso é um dos fundamentos da psicologia junguiana, a escuta interna como forma de integração psíquica. O self não grita, ele sussurra, e só conseguimos ouvi-lo quando a mente está quieta, quando o corpo está presente, quando o ego para de reagir e começa a observar. Esse contato não precisa durar horas. Às vezes, 10 minutos são suficientes para impedir que o caos do dia dite o ritmo da alma. A presença consciente ao acordar funciona como um portal para o sagrado cotidiano. Ela marca a diferença entre um dia vivido em reação e um dia vivido com direção. Jung acreditava que a verdadeira transformação acontece quando deixamos de ser comandados pelas pressões externas e passamos a responder ao chamado interno do self. Começar o dia com presença, então, é mais do que uma técnica. É um compromisso com o despertar da consciência. É declarar em silêncio que sua vida será guiada de dentro para fora, com clareza, propósito e verdade. 4. Reduzir distrações é proteger a conexão com o inconsciente. Vivemos em um tempo onde o excesso de estímulo se tornou o padrão. Notificações incessantes, redes sociais, informações que chegam em avalanche, tudo isso parece fazer parte do cotidiano moderno. Mas há um preço oculto sendo cobrado, a desconexão progressiva de nós mesmos. Carl Jung advertia que o contato com o inconsciente, e por extensão com a alma, só é possível quando a mente está receptiva, quando o ruído externo cessa e há espaço para a escuta interior. Cada distração que aceitamos automaticamente, cada momento em que pulamos de uma tarefa para outra sem consciência, é um passo a mais rumo ao distanciamento de nossa própria essência. O self, a totalidade do ser, não se revela no meio do barulho. Ele habita o silêncio. Emerge quando o ego aquieta sua ansiedade por controle e performance. Ao contrário do que muitos pensam, reduzir distrações não é uma renúncia ao mundo ou ao progresso. É um ato profundo de respeito à própria psique. Quando você escolhe silenciar notificações, diminuir o consumo de conteúdo irrelevante ou se afastar do ruído que te puxa para fora, você está, na verdade, abrindo um canal para o inconsciente se manifestar. A intuição, uma das funções psicológicas mais importantes para Jung, não floresce no caos. Ela é como uma flor rara, que só cresce em terrenos protegidos, longe da pressa e da agitação. Em momentos de quietude, quando a mente para de buscar estímulo e começa a observar, ideias emergem, símbolos se tornam claros, sentimentos recalcados podem ser compreendidos e transformados. Jung via no silêncio um espaço sagrado para a alma falar. É nesse silêncio que sonhos esquecidos se revelam, que insights surgem sem esforço, que imagens interiores podem ser integradas ao consciente. A vida moderna, ao nos empurrar para um estado constante de distração, nos afasta desse processo. E quanto mais distantes estamos de nós mesmos, mais vulneráveis ficamos a repetições inconscientes, padrões autodestrutivos e escolhas sem sentido. Reduzir distrações, portanto, não é apenas uma técnica de produtividade. É uma prática espiritual, psicológica e simbólica de reconquista do próprio centro. Proteger sua atenção é proteger sua alma. Criar momentos de recolhimento e pausa não é luxo. É necessidade profunda para quem deseja se conhecer de verdade, porque só na escuta interna nasce o caminho da transformação. 5. O supérfluo é sombra disfarçada de necessidade. Na perspectiva da psicologia de Carl Jung, o que chamamos de supérfluo muitas vezes é a materialização inconsciente da sombra, aquela parte de nós que não queremos reconhecer, mas que insiste em se expressar. Quando acumulamos objetos, compromissos, hábitos e relações que não têm mais sentido,
O fazemos em grande parte para evitar o enfrentamento de vazios internos. O excesso, que na superfície parece conforto, é muitas vezes uma fuga. Jung nos alertava: tudo o que não é integrado em nossa psique permanece atuando nas sombras, e o que é inconsciente governa nossa vida sem que percebamos. O consumo sem reflexão, a agenda lotada, a necessidade constante de estar ocupado ou de manter aparências não são aleatórios. São sintomas de uma psique que tenta preencher, com o externo, o que no interno ainda não foi acolhido. Essa busca constante por mais coisas, mais atenção, mais reconhecimento, é, em muitos casos, uma tentativa de anestesiar o desconforto que sentimos diante de nossa incompletude. No entanto, a verdadeira evolução psicológica não acontece com o acúmulo, mas com o esvaziamento consciente. Questionar o que é supérfluo em nossa vida é um ato de coragem e autoconhecimento. É quando deixamos de buscar no mundo respostas para os conflitos internos e começamos de fato a escutar o que nossa alma está tentando nos dizer através do excesso. Toda vez que acumulamos o que não é essencial, criamos camadas entre o ego e o self, e essas camadas impedem o fluxo da verdadeira transformação. Refinar a psique é, portanto, um processo de depuração. Assim como o alquimista separa o ouro da escória, nós também precisamos separar o que é essencial do que é apenas sombra disfarçada de desejo. Cada objeto sem função, cada obrigação que aceitamos por medo, cada padrão repetido sem consciência, tudo isso carrega energia psíquica aprisionada. Ao nos libertarmos do supérfluo, abrimos espaço para a autenticidade emergir. E mais do que isso, resgatamos uma parte de nós que estava soterrada sob o peso de expectativas externas e vazios não elaborados. Viver com menos não é empobrecimento, é integração. É quando você olha ao redor e vê apenas o que reflete sua verdade mais profunda. E isso não pode ser comprado nem imitado, apenas vivido, com consciência e presença. 6. Limites saudáveis são fronteiras do ego fortalecido. Na psicologia de Carl Jung, o ego não é o vilão da jornada. Ele é o centro da consciência, responsável por organizar a experiência da realidade e permitir que o indivíduo navegue no mundo com clareza. No entanto, para que o ego cumpra essa função de forma saudável, ele precisa estar bem estruturado, maduro e enraizado na autenticidade. E uma das formas mais evidentes de um ego fortalecido é a capacidade de estabelecer limites claros. Dizer não com consciência e serenidade é um gesto profundo de afirmação do próprio valor. Não se trata de afastar os outros com rigidez ou agressividade, mas de preservar o próprio espaço psíquico para que o processo de individuação aconteça sem ser invadido pelas demandas alheias ou pelas pressões do coletivo. Muitas pessoas ainda associam a definição de limites com egoísmo, quando na verdade é justamente o contrário. A ausência de limites revela um ego enfraquecido que busca validação externa a todo custo e teme desagradar. Esse ego permeável acaba se fragmentando, pois é constantemente atravessado por vontades, opiniões e exigências que não são suas. A psique se desequilibra quando o indivíduo diz sim com a boca, mas não com o coração. Essa desconexão interna mina a energia vital e gera ressentimento, frustração e sensação de aprisionamento. Jung nos lembra que o processo de tornar-se quem se é exige delimitação, não para se isolar, mas para criar um espaço seguro onde o verdadeiro self possa florescer. Quando aprendemos a dizer não com clareza, estamos traçando uma linha invisível que demarca onde terminam as expectativas externas e começa a nossa verdade interior. Essa linha não precisa ser imposta com raiva ou explicações exageradas. Ela se expressa em atitudes coerentes, em escolhas firmes, em uma postura que comunica: eu me respeito e espero o mesmo. A verdadeira autoridade não grita, ela se manifesta em silêncio, sustentada por convicção interna. O ego fortalecido sabe o que é negociável e o que é inegociável. E essa sabedoria não nasce do orgulho,
mas da intimidade com o próprio mundo interior. Portanto, estabelecer limites é mais do que proteger o tempo ou a energia. É proteger o processo de individuação, o caminho de integração entre ego e self. É afirmar: a minha presença é valiosa e só posso oferecê-la de forma genuína quando não estou me abandonando para agradar. Esse é o solo fértil onde o autoconhecimento cresce. 7. A verdadeira paz vem da reconciliação com a sombra. Na perspectiva da psicologia analítica de Carl Jung, a verdadeira paz interior não se alcança pela tentativa de suprimir emoções, apagar conflitos ou sustentar uma imagem de calma constante. Ao contrário do que muitos acreditam, a serenidade não é ausência de conflito, mas o resultado da integração consciente das forças opostas que habitam a psique. Jung nos ensina que todos nós carregamos uma sombra, o lado oculto, reprimido ou negado de nossa personalidade. São partes nossas que não aceitamos, que julgamos inaceitáveis, inadequadas ou vergonhosas. E enquanto essas partes permanecerem inconscientes, continuarão influenciando nossas ações, decisões e emoções de forma disfarçada e desordenada. Muitas pessoas se esforçam para parecer equilibradas, fortes, amorosas ou espiritualmente elevadas, mas essa fachada, quando não acompanha um trabalho interno autêntico, é apenas uma máscara, o que Jung chamou de persona. A persona é útil para a vida social, mas perigosa quando se torna um substituto do verdadeiro eu. Uma paz sustentada apenas por aparência é frágil, artificial e, muitas vezes, opressora. A negação da sombra cobra um preço alto: ansiedade disfarçada, explosões emocionais inesperadas, doenças psicossomáticas e relacionamentos instáveis. Em vez de negar o que dói, o caminho proposto por Jung é olhar para dentro com coragem, acolher o que foi excluído e dialogar com as partes esquecidas da alma. Reconhecer a raiva, a inveja, o medo, a carência ou mesmo o desejo de controle não é sinal de fraqueza. É um sinal de maturidade psíquica. É nesse processo de confronto com a sombra que começamos a entender nossas reações mais profundas, nossas contradições e nossas feridas. E à medida que integramos essas partes, nossa psique vai se tornando mais completa, mais enraizada, mais verdadeira. Essa integração é o que gera paz genuína, não aquela calma plástica que depende de circunstâncias externas, mas uma serenidade enraizada na aceitação da complexidade do ser. Portanto, não se trata de eliminar o conflito, mas de reconhecer que ele faz parte da jornada. A alma não busca perfeição, busca inteireza. A verdadeira paz, à luz de Jung, nasce quando você deixa de lutar contra si mesmo e começa a dialogar com todas as suas partes, luz e sombra, força e fragilidade. E é nessa reconciliação silenciosa que você encontra a liberdade de ser inteiro. 8. Assumir o controle da atenção é retomar a autonomia psíquica. Na visão de Carl Jung, a atenção não é apenas uma função da consciência, é uma alavanca poderosa de transformação interior. Quando você direciona sua atenção de forma intencional, consciente e constante, está moldando diretamente os conteúdos que serão incorporados à sua psique. Tudo aquilo que você consome, imagens, palavras, relações, ideias, ambientes, passa a fazer parte do seu mundo interno. E se você não escolhe deliberadamente no que prestar atenção, é o inconsciente coletivo que escolhe por você. Em outras palavras, deixar sua mente à mercê do fluxo caótico de estímulos externos é como entregar o volante da sua própria vida a forças impessoais, automatizadas e inconscientes. A atenção distraída é um sintoma da fragmentação interior. A cada clique impulsivo, a cada notificação que desvia seu foco, a cada conteúdo que você absorve sem filtrar, você se afasta um pouco mais do eixo da sua própria consciência. Jung nos lembra que a individuação, o processo de tornar-se quem se é, exige disciplina interior, exige presença, e presença começa com atenção. Não uma atenção superficial, mas um estado profundo de escuta, de observação, de escolha consciente.
A mente que não aprende a filtrar o que absorve é facilmente colonizada por ideias prontas, por padrões coletivos, por arquétipos distorcidos que não representam sua verdade mais íntima. Assumir o controle da atenção é um ato radical de autonomia psíquica. É dizer não aos ruídos que enfraquecem sua conexão com o self, e sim aos símbolos, gestos e conteúdos que fortalecem sua jornada interior. Significa criar pausas conscientes ao longo do dia, evitar o excesso de informações que apenas preenchem, mas não nutrem. É cultivar momentos de silêncio não como ausência de estímulo, mas como um espaço fértil onde a alma pode se manifestar. Ao treinar sua atenção, você fortalece o ego em sua função mais elevada. Servir como mediador entre o consciente e o inconsciente, entre o mundo externo e as profundezas da alma. Uma atenção desperta é capaz de identificar padrões repetitivos, reconhecer projeções, acolher emoções e sustentar escolhas com mais clareza. Por isso, quem recupera o poder sobre sua atenção, recupera também o leme da própria existência. E isso, para Jung, é o início da verdadeira liberdade interior. 9. Viver com propósito é ouvir a voz do self, não do ego. Viver com propósito, à luz da psicologia de Carl Jung, é muito mais do que seguir metas externas, ambições fabricadas ou ideais impostos pelo meio social. É, acima de tudo, escutar a voz do self, essa instância profunda da psique que representa a totalidade do ser, a essência que busca emergir à consciência ao longo da vida. O self não grita, ele sussurra. Sua linguagem é simbólica, intuitiva, revelada nos sonhos, nas inquietações existenciais, nos momentos de silêncio e nos impulsos criativos que desafiam o status quo. Segui-lo exige coragem, pois muitas vezes ele aponta para direções que vão contra os desejos do ego, contra as expectativas familiares, culturais e até mesmo racionais. No entanto, é apenas quando respondemos a esse chamado interno que nossa vida começa a adquirir verdadeiro sentido. O ego, por sua vez, é a parte da psique voltada para o mundo exterior, que busca controle, reconhecimento e estabilidade. Ele é necessário, claro, mas limitado. Quando se torna tirânico, quando suas motivações se sobrepõem à escuta do inconsciente, acabamos vivendo uma vida que não nos pertence. Tomamos decisões baseadas em medo, comparação ou desejo de aprovação. Fazemos o que os outros esperam, e não o que nossa alma precisa. E essa dissonância, com o tempo, se transforma em sintomas: ansiedade, tédio profundo, frustração recorrente, sensação de vazio. Jung chamava isso de perda do sentido de vida, um afastamento do self, da verdade interior que nos orienta, ainda que de forma invisível. Viver com propósito, portanto, não é seguir um plano fixo, mas entrar em um diálogo contínuo com o inconsciente. É estar atento aos sinais que emergem dos sonhos, aos padrões repetidos que pedem resolução, às emoções que denunciam desconexão. É fazer escolhas com base em critérios internos, e não apenas em respostas automáticas. Jung dizia que o objetivo da vida não é alcançar o sucesso, mas realizar o self. E essa realização implica autenticidade, presença e renúncia às máscaras. Quando você alinha sua vida com esse propósito mais profundo, as ações deixam de ser apenas funcionais e passam a ser expressões do seu caminho único de transformação. É nesse ponto que a existência deixa de ser sobrevivência e se torna jornada. E isso não é sobre parecer especial, é sobre ser inteiro. 10. Transformação real é a alquimia da alma, feita no cotidiano. A verdadeira transformação que Jung nos propõe não é algo grandioso ou espetacular que ocorre de uma hora para outra, mas um processo gradual, sutil e profundamente interno. Uma verdadeira alquimia da alma. Essa transmutação não acontece por mágica, nem por força de acontecimentos externos. Ela é forjada dia após dia, no tecido silencioso da rotina, nos pequenos hábitos conscientes que cultivamos com intenção e presença. Cada gesto simples, seja reservar alguns minutos para refletir, escrever sobre seus sentimentos
observar suas emoções sem julgamento ou simplesmente respirar com atenção, atua como um ingrediente dessa grande obra interior. Esses hábitos, muitas vezes desprezados pela sociedade acelerada, são o fogo lento que transforma o chumbo da desordem psíquica em ouro da autoconsciência e da integração. Jung nos ensinou que o inconsciente é vasto e poderoso, e que grande parte do que nos limita ou confunde está enterrado em suas profundezas. Quando permitimos que essas sombras sejam trazidas à luz, quando começamos a olhar para dentro com coragem e honestidade, iniciamos um movimento fundamental, a consciência sobre o inconsciente. Essa é a verdadeira chave para a mudança real. Pois enquanto permanecemos presos a padrões inconscientes, repetindo as mesmas reações automáticas e vivendo sob o domínio do ego reativo, nossa vida externa reflete essa confusão interna. As crises, os conflitos, as frustrações são, na verdade, manifestações do que ainda não foi integrado dentro de nós. Por isso, o trabalho do dia a dia, mesmo que pareça pequeno e repetitivo, é essencial. É na construção desse espaço interior de consciência que o self encontra terreno fértil para crescer. A transformação acontece no silêncio entre um hábito e outro, na paciência de se permitir sentir, na persistência de escolher agir com intenção. É um processo que exige disciplina, mas também compaixão consigo mesmo, porque a alma não muda por força, mas por atração do que é verdadeiro e genuíno. Cada avanço, por menor que pareça, é uma vitória sobre o caos interno e um passo rumo à plenitude. Portanto, quando você investir em práticas conscientes, esteja certo de que está cultivando a mais profunda revolução possível, a revolução da alma. E como em qualquer alquimia, a matéria-prima precisa ser trabalhada com tempo, respeito e cuidado. A transformação real não depende de eventos externos, mas da coragem de olhar para dentro, acolher suas sombras e permitir que a luz da consciência as transforme. Quando isso acontece, o mundo ao redor inevitavelmente muda, pois você começa a agir não mais em reação ao caos, mas em sintonia com a ordem interna que está sendo construída. Pedra por pedra, hábito por hábito, dia após dia. A verdadeira jornada da transformação não é externa, é uma profunda viagem ao centro do seu ser. Jung nos mostra que, ao tornar consciente o que antes estava oculto, não apenas ganhamos autonomia sobre nossa vida, mas também construímos uma existência mais rica, íntegra e alinhada com o nosso verdadeiro propósito. Cada pequeno passo que damos em direção à autoconsciência é uma vitória silenciosa, uma escolha consciente de deixar para trás velhos padrões e abraçar a autenticidade que reside em nosso self. Agora, a pergunta que fica é: você está disposto a olhar para dentro, enfrentar suas sombras e permitir que a verdadeira alquimia da alma aconteça em sua vida? A mudança real começa no instante em que assumimos a responsabilidade pelo nosso crescimento interior e escolhemos cultivar hábitos que refletem essa decisão. Se você está pronto para dar esse passo, eu convido você a comentar aqui embaixo. Qual pequeno hábito consciente você está disposto a começar hoje para transformar sua vida de dentro para fora? Compartilhe seu compromisso e junte-se a essa caminhada de autodescoberta e evolução. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem também precisa dessa mudança profunda. Vamos crescer juntos, um dia de cada vez.